Então, pessoal, vamos aí para a nossa aula assíncrona, né? Então, nossa aula número 3 do Pré-Vest, quadriláteros notáveis e áreas de triângulos. Então, antes de começar, a gente vai ver algumas peculiaridades, né? Não sei se vocês tiveram isso em sala de aula, então, por isso que a gente vai tratar aqui. O teorema de Heron, ou a fórmula de Heron, tá? Ela também é bem importante em concursos militares. Então, imagina o seguinte, tu tem um triângulo aqui, que ele é A, B e C, e aí tu pode calcular a área desse triângulo de uma forma qualquer, tá? Sem precisar saber dos ângulos ou tipo de ângulo, que é um triângulo escaleno. Então, olha só, ao invés de usar P, eu vou usar SP, porque o SP é o semiperímetro do triângulo, que é basicamente pegar somar o perímetro e dividir por 2. E aí, quando eu faço isso, é esse pezinho aqui que está aparecendo na fórmula. E aí eu faço o produto dele pela diferença de cada lado do semiperímetro e depois está com uma raiz quadrada aqui. Tá? Então, lá na lista de exercícios, a gente vai ter aí um exemplo de aplicação da fórmula de Heron no vestibular. Além disso, também tomar muito cuidado nessa relação aqui, né? Quando a gente tem aí um triângulo qualquer com uma circunferência escrita. Então, eu tenho essa relação aqui que é bem interessante, que é a área desse triângulo aqui, ele vai ser o perímetro vezes o raio, tá? Isso aqui é interessante tanto para descobrir a área, como às vezes para descobrir o raio, tá? Então é uma propriedade aí muito interessante que vocês podem acompanhar ali no livro e ver ali como é que sai ali como é que sai a demonstração. Além disso, também tem quando a gente tem ele circunscrito, né? Então, o circunscrito é que ele está dentro de uma circunferência. Então, quando acontecer isso, a gente tem que a relação, ao invés de ser aquela do slide anterior, ela vai ser o quê? Vai ser o produto das medidas dividido por 4 vezes o raio. Ali na apostila ali a gente tem ali a demonstração de onde é que sai, ele começa a partir da lei dos cossenos. Então vamos aí para a questão número 1. Né? A gente tem a praça de uma cidade tem a forma de um triângulo retângulo ABC e está sendo formada. E então ela foi dividida em duas partes conforme a figura a seguir. Então a gente tem a região do triângulo CDE, que a gente vai marcar aqui em verde, que é essa região aqui. Essa região aqui vai ser a região dos jardins. E aí a gente tem a região para passeio, que a gente vai marcar aqui em laranja. Vou marcar aqui em laranja, que ela vai ser para passeios e eventos. Vou marcar aqui bem pintadinho. Aí. Bom, então o que a gente sabe aqui de informação? A gente tem que a B é 2 km, a C é 2 raiz de 3, e a gente sabe que a razão entre o AD e o DE, ou seja, a razão desse segmento para esse segmento é que esse aqui, 4 vezes esse, dá exatamente esse daqui. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem aqui um ângulo compartilhado em C, e a gente tem que esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, porque o ângulo em D é complementar do ângulo em C, logo aqui também é, então vai fechar, a gente já sabe que ABC é semelhante a CDE. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca os dois triângulos de uma mesma ordenamento para não se perder na hora de fazer as semelhanças. Então, esse aqui vai ser o CAB
E a gente tem aqui o ângulo em roxo, que é o 2. Então, ele vai ser orientado da mesma forma aqui. E a gente tem o ângulo em 1 aqui em vermelho. Que é esse daqui. E o ângulo em roxo é esse daqui. Ok, então vamos colocar o que a gente já sabe. Então, a gente já sabe que a B é 2 km. A gente já sabe que a C é 2 raiz de 3. Com isso, para calcular esse valor aqui, eu já faço um Pitágoras. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. 4 mais 12, ou seja, x igual a 4. Então, eu acabei de descobrir que aqui vale 4. E agora aqui o nosso triângulo menor é o CED. Que eu não sei nada por enquanto. Mas eu sei que o AD vale 4DE. Então eu vou agora começar a trabalhar para tentar descobrir alguma relação do DE com o AD ou com esse CD. Com esse CD que é muito fácil, porque a gente pode fazer uma semelhança de triângulos, né, usar as razões aqui entre as semelhanças para poder trabalhar com isso. A primeira semelhança que eu vou fazer é o AB com o BC, ou seja, esse cara com esse, então vai ser esse cara com esse. Então vai ser o DE sobre CD. Aí o que vai acontecer? Aqui nós sabemos que vai dar 2, e aqui, isso, 2, e aqui 4. Que aí a gente já pode até simplificar isso aqui, então vai ficar 1 meio igual a DE sobre CD. O que eu acabei de descobrir? Que o DE, que o CD é igual a 2DE. Então, o que eu sei aqui? Eu sei que o DE é o CD dividido por 2. Então, a gente substitui agora isso daqui aqui. Então, eu vou ficar com AD igual a 4 vezes CD dividido por 2. Aí aqui eu já posso dar uma simplificada, né? Vai ficar 2 aqui. Então, a gente fica que AD é igual a 2DC. Então, o que vai acontecer? DC, CD, tanto faz. Então, se esse cara aqui é x, então esse aqui é 2x. Então, o que vai acontecer? E esses dois caras juntos dá o AC, que é 2 raiz de 3. Então, o AD mais o DC tem que dar 2 raiz de 3. Então, 2DC mais o DC tem que dar 2 raiz de 3. Aí tu descobre que o DC é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, aí, com isso, já descobrimos o valor desse lado aqui, que é o CD ou DC. Então, aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. Aí, com isso, já fica bem fácil a questão. Porque agora eu posso transformar, vamos botar em azul aqui, isso aqui num x e isso aqui num y, e aí eu já consigo calcular a área tanto do triângulo grande quanto do triângulo pequeno, aí eu consigo calcular a área daqui. Então agora vamos descobrir esse x e esse y aqui. Então, para descobrir o x, eu vou fazer esse sobre esse igual a esse sobre esse. Então a gente vai ficar com
Vamos inverter. Vamos inverter para ficar um pouco mais fácil. Esse sobre esse igual a esse sobre esse. Então, 2 raiz de 3 sobre x é igual a 4 sobre 2. Então, a gente vai ficar com 4 raiz de 3 sobre 3 igual a 4x. Então, a gente descobre que o x é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui agora no lugar do x, eu já tenho raiz de 3 sobre 3. Agora vamos trabalhar com o y. Vamos achar um cantinho aqui para o y. Pode ser um cantinho pequenininho aqui. Então, o que eu vou fazer com o y? O y eu posso fazer assim, ó. Esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Então, vamos fazer aqui em vermelho. Então, raiz de 3 sobre y é igual a 2 sobre 2 raiz de 3. Aqui a gente já tem a oportunidade de cortar aqui. Então, a gente fica com... Opa, deixa eu botar em vermelho aqui. Então, a gente já fica com raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3 igual a y, ou seja, o y é 1. Então, aqui eu já descobri que é 1. Agora, com isso, a gente já descobre qual é o valor da área do ABDE. Por quê? A área do grande é 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Essa aqui é a área desse triângulo. Menos a área desse triângulo, que vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 3, tudo sobre 2. E aí, eu estou com pouco espaço aqui, então já vou dar a resposta direto para vocês. Vai resultar em 11 raiz de 3 sobre 6. E nesta área aqui do triângulozinho, tu vai achar 6 sobre raiz de 3. Então, a razão que eu estou procurando é 11 raiz de 3 sobre 6 dividido por 6. Desculpa, o contrário aqui. É raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 sobre 6. Então, aqui também apaga. Raiz de 3 sobre 6. Que vai ficar, então, 11 raiz de 3 sobre 6 vezes 6 sobre raiz de 3. Que, milagrosamente, tudo se corta e a resposta fica 11. Uma questão bem trabalhosa, mas é um nível de médio para difícil aqui, tá? Essa aqui é uma questão da CAF, que é o vestibular catarinense. Na questão 2, a gente tem uma consultora que fez um loteamento com essas medidas aqui, e aí pergunta a área total do terreno. Bom, para calcular a área total do terreno, primeiro eu vou ter que descobrir quanto é que vale esse BD aqui. Então eu vou usar o teorema de Tales dessa forma. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 12, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 10, e aqui eu tenho 16, e aqui eu tenho x. Então, eu faço 12 sobre 18 igual a 16 sobre x. Aí eu vou descobrir que o x é 16 vezes 18 sobre 12, que o x vai dar 24. Então, agora aqui eu já sei que é 24. Aí o que eu faço? Então, aqui é 24. Aí eu vou pegar e vou traçar uma reta aqui. E aqui eu sei que é 10. Opa. Aqui é 10. E aí agora, sabendo que
tudo isso aqui é 16 mais 24, ou seja, 40. Então, eu vou descobrir esse x aqui. Então, vai ficar com 40 ao quadrado igual a x ao quadrado mais, aí aqui é 30. 30 ao quadrado. Então, a gente fica aí com 1.600 menos 900 igual a x ao quadrado. 700 igual a x ao quadrado. O x vai dar 10 raiz de 7. Então, o que acontece agora, olhando a fórmula do trapézio, é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. O que vai acontecer com a nossa base maior? Nossa base maior vai ser o 10 mais o x, que é isso aqui. Então, a minha base maior é 10 mais 10 raiz de 7. Então, 10 mais 10 raiz de 7, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 30, sobre 2. Ou seja, vai ficar então 20 mais 10 raiz de 7 vezes 15. Que isso aqui pode fazer o seguinte, traz, como eu tenho aqui esse 0 e esse 0, então eu vou trazer ele para cá. Ficando então 150 vezes 2 mais raiz de 7. Letra C. Na questão 3, o que a gente tem? A gente tem aqui um cubo com 8 decímetros de aresta. Então aqui eu já sei que vale 8. E EI vale a quarta parte de AE. Como o AE é aresta, então a aresta vale 8, então o EI vale 2. Então esse pedacinho vale 2. Se esse pedacinho vale 2, então o IA é a aresta menos o pedacinho. Então aqui vale 6. Muito bem. Então o que eu faço? Eu quero descobrir a área do triângulo BCI. Então é a área desse triângulo aqui, ó. Então, para descobrir ele, como aqui é um ângulo reto, basicamente a minha área vai ser BC vezes BI sobre 2. BC nós sabemos que é 8. Agora o problema é achar o valor de BI. Agora, BI, o que ele vai ser? Se a gente observar esse triângulo aqui, né, que eu sei que aqui é 8, então a gente tem uma terna pitagórica. Então aqui vai ser 10. BI vai ser 10. Né? Para quem tiver dúvida, é só fazer aí o teorema de Pitágoras. Então a gente fica com 80 dividido por 2, que dá 40. Letra C. Nessa questão da URGS, ela é bem simples. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma reta aqui para fechar esse trapézio. E a gente tem que descobrir quanto é que vale isso aqui. Bom, se aqui eu tenho um ângulo de 60 e esse lado é igual a esse lado, então eu sei que esse ângulo é igual a esse, porque é a relação entre lados e ângulos. Se esse ângulo é igual a esse, então, como tinha me sobrado 120 para colocar aqui e aqui, é 60 para cada um. Então aqui é 60, aqui é 60. Então eu acabei de descobrir que nós temos um triângulo isósceles aqui. Se o triângulo é isósceles, então aqui é 10. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa área aqui do trapézio e a área do triângulo, e separado aqui do ladinho. Então, primeiro a área do trapézio, que vai ser
base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2, que vai ser 10 mais 8 vezes 1 dividido por 2, que vai dar 9. E a nossa segunda área, que é um triângulo equilátero, então a gente usa aquela fórmula básica. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que dá 25 raiz de 3. Então, a área do emblema vai ser 9 mais 25 raiz de 3. Letra C. Vamos agora para a questão número 5. Essa questão aqui lá da FGV. Tá, uma questão aí com um nível de dificuldade bem acentuado, mas nada que a gente não consiga resolver passo por passo. Então, vamos começar o seguinte. A gente tem aí um triângulo ABC e os pontos médios de cada um dos seus lados. Então, eu sei que esse e esse aqui são pontos médios. Do lado oposto, então, forma-se uma estrela que está sombreada na figura a seguir. Pergunta a porcentagem da área do quadrado que está a estrela. Então, se eu quero saber essa proporção, eu vou calcular a área da estrela dividida pela área do total. Ele não nos dá nenhuma informação, então a gente pode supor um lado ou usar o lado como x. Né? Eu vou, para facilitar as contas, eu vou usar o lado como se fosse 2. Então, o que vai acontecer? Se esse lado aqui vale 2, então o ponto médio fica na distância unitária. O ponto crítico da questão é esse ponto aqui, para a gente poder descobrir, né, a determinar diversas coisas aqui. Então, vamos pegar esse cruzamento aqui. Então, o que eu tenho? Aqui, eu tenho um ângulo compartilhado, vamos chamar aqui de F. Então, o ângulo FAB é o ângulo compartilhado entre esse triângulo, entre o FBA, e aqui não tem nome, né? Vamos chamar ali de G. E aqui vamos chamar de P, então tem o PGA. Então, o que vai acontecer? O PGA ele é semelhante ao triângulo FAB. E esse ângulo aqui, então, é o mesmo ângulo daqui. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos orientar os dois triângulos de uma maneira pelos seus ângulos. Então, o que a gente tem no triângulo FAB? F, B e A. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. O ângulo em A é o vermelho. E aqui é em roxo. Então, a gente vai ter que ver qual é o roxo do pequenininho e o vermelho também. Bom, então, então a gente tem o ponto P aqui. Aqui vai ser o ponto G. E aqui é o ponto A. Então, quais são as informações que eu tenho? Esse aqui a gente sabe e esse aqui a gente sabe. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, aqui é 2 e aqui é 1. E aí eu estou interessado em saber esse daqui e esse daqui. Só que não preciso de mais alguma informação, que vai vir a partir do Pitágoras para a gente descobrir o valor desse lado aqui. Então, a gente tem que FA ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja,
o FA vale raiz de 5. Então aqui é raiz de 5. Espera aí que ficou bem feio esse raiz de 5. Aí. Agora a gente já consegue fazer uma comparação. Será que já dá para fazer? Faltou uma informação aqui. Ó. A gente sabe que GA também é 1. Então aqui é 1. Agora está tranquilo. Então, vamos descobrir o x. Como é que eu vou descobrir o x? Esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Então, eu vou ter x sobre 1 é igual a 1 sobre raiz de 5. Acabei de descobrir que o x é 1 sobre raiz de 5. No y, a gente faz esse sobre esse igual a esse sobre esse. Então, y sobre 1 é igual a 2 sobre raiz de 5. Então, meu y é 2 raiz de 5. Agora, com isso, eu já consigo calcular a área de PGA, que vai ser esse vezes esse dividido por 2. Ou seja, 2 raiz de 5 vezes 1 raiz de 5 sobre 2, que vai dar 2 quintos sobre 2. Ou seja, a área do PGA vai ser 1 quinto. Só que ela é, então, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos. Então, a área da estrela vai ser 2 ao quadrado menos 8 vezes 1 quinto. 4 menos 8 quintos vai dar 12 quintos. Então, essa minha razão que eu vou fazer aqui, ela vai ser o quê? Vai ser 12 quintos dividido pelo total, que é 4. Então, vai dar 12 quintos vezes 1 quarto, vai dar 3 quintos. 3 quintos é 60%. Letra D. Bom, então vamos, pessoal, para a questão número 6, uma questão aí da URGS, bem facilzinha. Dois círculos tangentes de mesmo raio têm os seus respectivos centros em vértices opostos de um quadrado, como mostra a figura a seguir. Sabendo que a medida do quadrado é 2, a área do triângulo ABC. Então, ele quer saber a área que está aqui pintada. Bom, o que eu sei? Primeiro, eu sei que o lado do quadrado é 2. Pegando um quadrado de lado 2, fazendo Pitágoras, a gente descobre que a sua diagonal é 2 raiz de 2. E o raio, nesse caso, vai ser metade da diagonal. Então, ele é raiz de 2. Se ele é raiz de 2, então eu trazendo ele para cá, aqui também é a raiz de 2. Logo, esse pedacinho vai ser a diferença entre o lado do quadrado e a medida do raio. Então, ali vai ser 2 menos raiz de 2. Logo, aqui também é raiz de 2 menos raiz de 2. Então, com isso, já mata a questão, porque eu já tenho a base e a altura. Então, vai ser 2 menos raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai ficar com o primeiro ao quadrado, que é 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, 4 menos 4 raiz de 2 mais 2 sobre... Opa! Me passei aqui, que é 2. Então, a gente vai ficar com 6 menos 4 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 3 menos 2 raiz de 2. Letra A. Então, vamos agora para a questão número 9. Né? Questão do Enem, bem tranquilinha de fazer. E uma empresa existe um galpão que vai ser dividido em 3 depósitos e tem um hall de 20 metros quadrados, conforme a figura aqui está aparecendo. Então, eu quero saber a largura do depósito 3. Beleza. Então, primeira coisa que eu faço é ver o seguinte.
o armazenamento do primeiro tem que ser de 90, o segundo de 60 e o terceiro de 120. Então, só que é fardos, não é metros cúbicos. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer uma divisão proporcional. Então, qual é a área útil que eu tenho? A área útil é 11 vezes 10 menos os 20 metros de hall. Então, minha área útil é de 110 menos 20, ou seja, de 90 metros quadrados. E eu faço uma divisão proporcional de 90 com esses três valores aqui. 90x, 60x, 120x igual a 90. 270x igual a 90. Corta os zeros. 9 sobre 27. Então, meu coeficiente é 1/3. Então, no pavilhão 1, 90 vezes 1/3, ou seja, fica 30 metros quadrados para ele. No pavilhão 2, 60 vezes 1/3, fica 20 metros quadrados. E no pavilhão 3, 120 vezes 1/3, fica 40 metros quadrados. Então, agora a gente já tem por metragem. Então, aqui são 30 metros quadrados, aqui são 20 metros quadrados e aqui são 40 metros quadrados. Se eu tenho 10 metros aqui, então isso aqui tem que ter 3 metros de largura. Se eu tenho 10 metros aqui, então aqui tem que ter 4 metros de largura. Que aí fechou a questão letra D. Vamos para a questão número 8. Então, a logomarca de uma empresa é formada por um triângulo de lados 13, 14 e 15 centímetros, de um círculo inscrito e outro circunscrito nesse triângulo. Os raios circunscrito e circunscrito valem. Então, eu vou tentar desenhar essa questão para vocês. Bem difícil. Então, a gente tem um triângulo. Esse triângulo é de 13, 14 e 15. Dentro desse triângulo tem uma circunferência, que vai parecer uma panqueca aqui, mas tudo bem. E aí por fora vai ter uma outra circunferência escrita, que vai ficar mais panqueca ainda. Mas não importa, só para vocês tentarem visualizar. Bom, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar para descobrir a área desse triângulo. Por quê? Quando é inscrito, eu sei que a área é igual ao semiperímetro vezes o raio. Então, se eu descobrir a área e saber o semiperímetro, eu consigo. Então, se eu sei a área e sei o semiperímetro, eu consigo descobrir o raio. Então, primeira coisa, vamos trabalhar então com a tal da fórmula de Heron. Então, o meu semiperímetro vai ser 13 mais 14 mais 15 dividido por 2, que dá 21. Então, a minha área vai ser raiz quadrada de 21, 21 menos 13, 21 menos 14 e 21 menos 15, que vai dar raiz de 21 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então, a gente vai ter ali, a gente tem raiz quadrada 3 vezes 7, 2 vezes 4, 7 e 3 vezes 2. Então, o que vai acontecer? Esse 7 com esse 7 vai sair. Então, saiu um 7 para fora.
Esse 3 com esse 3, sai um 3 para fora. Esse 2 com esse 2, sai um 2 para fora. E esse 4, sai outro 2 para fora. Então, a gente tem ali 21 vezes 4, então a área dá 84. Agora sim. Então, a área é igual ao semiperímetro vezes o raio, ou seja, 84 é igual a 21 vezes o raio. Então, acabei de descobrir que o raio é 4. Então, já ficamos com essa alternativa ou essa alternativa. E a figura do circunscrito, né, é que o raio é A vezes B vezes C dividido por 4R. Então, o nosso Rzinho a gente já descobriu e agora a gente quer achar o nosso Rzão. Então, 84 é igual a 15 vezes 14 vezes 13 por 4 vezes 4. Não, desculpa. Por 4 vezes R. Então, a gente troca de lugar aqui, né? A gente fica, então, com 4R igual a 15 vezes 14 vezes 13 dividido por 84. E aí, esse 84 aqui, dá para ir cancelando com um monte de coisa, né? Esse com esse aqui por 7 vai dar 2. E aqui vai dar 12. Corta aqui, fica 6. O 6 cancela com 15, vai ficar 5 e 2. Então, a gente fica com 13 vezes 5 dividido por 2. Então, a gente fica com 65 meios. Ou seja, o R é 65 oitavos. Letra D. Vamos agora para a questão número 9. Então, a gente tem o canteiro de obras, que está demarcado conforme a figura. E a gente tem que a região demarcada pelas estacas A, B, M e N devem ser calçadas com concreto. Então, a área calçada correspondente pode ser. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que são pontos médios. Então, o M é ponto médio de BC e N é ponto médio de AC. Então, aqui eu sei que aqui é X e X, aqui é Y e Y. E a gente tem uma semelhança de triângulos, né? Clara, cristalina, ângulo C compartilhado. E a gente vai ter que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então, colocando agora aí os dois triângulos aqui à mostra, né? O triângulo BAC e o triângulo MNC. Então, o que a gente tem? A gente não tem muitas informações, então vamos colocando aqui. Aqui a gente sabe que é 2x, aqui a gente sabe que é y, e aqui a gente sabe que é x, e aqui a gente sabe que é y. Aí o que vai acontecer? A gente pode perceber que um triângulo é o dobro do outro, então esse aqui é 2z e esse aqui também é 2z. Então vamos ver. Agora, a área do MNC vai ser o quê? Opa, desculpa, aqui é z. Vai ser base vezes altura dividido por 2, ou seja, z vezes y dividido por 2. O que vai ser a área do triângulo BAC? Vai ser a base, que é 2z, vezes a altura, que é 2y, sobre 2. Ou seja, 4 ZYZ sobre 2, 2YZ.
Então a gente percebe que tem uma relação meio que de 4:1, que dá para ver na figura, né? Se a gente pegar a figura e fizer ela assim, ó, também já resolvi a questão. Bom, mas vamos lá na parte algébrica. Então o que vai acontecer? Aqui é a ABC. Então agora a gente vai calcular a área do quadrilátero ABMN, que vai ser 2YZ menos YZ sobre 2, que vai dar então 4YZ menos YZ sobre 2, 3YZ sobre 2. Então a gente percebe, né, olhando aqui, ó, esse aqui é a área do triângulo MNC, então é 3 vezes mais. O que faz muito sentido se tu olhar a figura aqui, ó. Aqui teria um triângulo, aqui teria o segundo triângulo, e aqui teria o terceiro triângulo. Mas para ter certeza algébrica, então a gente teria que fazer as contas. Então, a gente sabe que a área calçada é o triplo da área do triângulo MNC. Então vamos aí para a questão número 10. A gente tem então as circunferências do desenho abaixo foram construídas de maneira que o centro estão sobre a reta e que intersectam o centro uma da outra. Então, o que a gente já sabe? Que aqui é o centro da primeira circunferência e aqui é o centro da segunda circunferência. E a gente tem que os vértices do triângulo do quadrilátero ABCD estão na interseção da circunferência reta R e os pontos de intersecção das circunferências. Sabe-se que o raio da circunferência vale 2. Então, o que eu sei? Eu sei que esse pedaço aqui vai valer 2. Assim como esse pedaço aqui vai valer 2. E esse pedaço aqui vai valer 2. O problema está em saber quanto é que vai valer esse pedaço aqui. Mas aqui também é raio. Ó. Aqui, ó. Vou botar em purple aqui. Ó. Aqui também é raio. Então a gente já sabe que daqui até aqui tem 1. Então aqui a gente já pode tirar um triângulo, né, que é 1, 2 e x. E aí eu vou ter então que 2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 menos 1 igual a x ao quadrado, ou seja, o x é raiz de 3. Então aqui eu já sei que é raiz de 3. Se aqui é raiz de 3, aqui também é raiz de 3. Então, para calcular a área do losango, é diagonal maior, dividido por 2. A minha diagonal menor vai ser 2 raiz de 3. E a minha diagonal maior, ela vai valer 6. Então, 6 vezes 2 raiz de 3 sobre 2, 6 raiz de 3. Letra C. Então, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, né? Só para lembrar para vocês que as próximas 2 semanas a gente tem férias, então não haverá aula nem síncrona nem assíncrona, tá? Lembrando que 14 de julho é o último dia para fazer inscrição no Enem, tá, gente? O prazo é bem curto, só tem 15 dias esse ano, então não percam de fazer o Enem. Finalmente saiu o edital, tá tudo certo e já tá rolando as inscrições. O dia para fazer as inscrições é dia 14, mas o último dia de pagamento é dia 19. Bizu, gurizada, não deixem para o último dia, porque geralmente o sistema fica sobrecarregado e aí acaba ficando difícil fazer a inscrição. Além disso, né, então, como eu já comentei com vocês, eu estou entrando em férias, então dia 21 de julho vocês já vão começar a apostila 3 em função quadrática, e dia 28 vocês vão ter aula de potenciação, tá? Então a matéria de trigonometria que tem lá então isso é uma das perguntas que deve ter, então. E trigonometria como é que fica, professor?
Trigonometria está no ano de vocês, aí no terceiro ano, tendo aula com a Marília, com o Leria e com a Capitã Adriana. Então, a gente tem essa coisa de não fazer redundância, tá? Quando eu for analisar lá o URGS, lá a gente vai aí entrar alguns tópicos bem específicos e tudo mais. Mas isso aí vai ficar a cargo deles. Então a gente está encerrando a apostila 2 agora e a gente começa a apostila 3, então vocês já começam ela com o professor que vai me substituir. Eu ainda não sei se é o Capitão Adriano ou se vai ser o Capitão Anderson, mas é um dos dois que deve me substituir aí no pré-veste. E aí vocês vão ter aula de função quadrática e potenciação, que é o início ali da matemática 1, ali da apostila 3, tá? Boas férias, gurizada, e vejo vocês em agosto.